Começa agora o podcast Papo Chechelento. Aí, pessoal, começando o Papo Chechelento 2022, voltamos com tudo. Ninguém pediu, mas estamos aqui com 0 pedidos. Hoje tô com a Duda Calegari. E aí, Duda? Tudo bem? Como que tá? Muito bem. Tudo tranquilo, publicitária Duda Calegari, lenda aqui de Sorocaba. Duda, eu te conheço, se eu não me engano, da 015. Isso Quanto mesmo. tempo faz isso? Mais ou menos. Olha, acho que 2000, era 2000 mais ou menos, 015. Isso, 2000, olha quanto 99, tempo. 2000. 99 eu me formei E eu já atuava em comunicação em Piracicaba, que eu fiz faculdade lá. Então eu já trabalhava lá. E quando eu vim pra cá, aí eu fui trabalhar com o Laíno, com o Tom, Eu conheci Daniela você através do Tom. Valente, uma galera. Como que era o nome da rádio, do cara que falava, era o locutor da rádio também? Carlão? Não era? Como que era? Não, Carlos Maria, ele trabalhava, não era locutor, ele trabalhava também com política. Isso. Aí o Carlos Maria, mas era o Laíno, Carlos Laíno, É. que trabalhou também em rádio, trabalhou, enfim, no meio político e atua ainda, né? Hoje ele tem um antiquário, vou fazer uma chamadinha aqui pra ele. Muito legal no Votorantim. Então, isso, anos 2000. E você já saiu montando uma agência pra você? Não, eu nem imaginei que eu já ia sair montando uma agência. Eu trabalhei 4 anos, no tempo que eu me formei, antes de me formar em Piracicaba, eu morei lá. E aí quando eu voltei, eu comecei a trabalhar na 015 e fui convidada para ser sócia da agência, por conta do volume de clientes, enfim. Tive uma carteira bem considerável e daí para não sair, eu fui convidada a me tornar sócia. Ah, porque eu lembro daquela época. O Tom já era da 015 antes de você? Sim, o Tom já era. O Tom já trabalhava com agência há muito tempo, né? Com comunicação. E a gente já se conhecia. Quando eu fui pra faculdade, ele já tinha na agência. época, que quando eu fui lá, você já estava lá. Você Sim, já era sim, sócia. sim. Então eu imaginei que vocês montaram junto, que era o primeiro trabalho de vocês. Não, juntos sim. E era uma loucura, né? Ainda é. Trabalhar com o Tom. Você assistiu o Tom aqui, né? Sim, o Tom, eu sempre falo isso, é uma das pessoas mais geniais que eu conheço. E mais maluca que eu conheço. É. Eu me divirto muito com ele. A gente se ama, a gente briga, se ama, se abraça. E é assim. Eu nunca briguei com ele. Eu já, muitas Já? vezes. Nunca briguei com o Tom. O pessoal pode imaginar que por fazer a mesma coisa, eu faço jingle, ele faz jingle, mas muitas vezes eu ajudo ele nos jingle dele, ele me ajuda nos meus, entendeu? A gente não tem, ele vem aqui no estúdio. O meu então trabalho, não o tem. seu também, mas o meu trabalho está muito pautado em prazo. Né? E às vezes a gente acaba se esbarrando um pouco. O Tom não é Então dos... a gente começa, né? Mas ele é realmente genial. o Tom é figuraça. Tem que trazer o Tom aqui de novo, vale a parte 2, porque o que eu dei de risada com ele aqui. Eu nem vou contar algumas suas, tá, Tom? Deixa você contar. Ele já contou aqui. Eu dei sorte o dia que ele veio de um lugar que tava meio desanimado antes, então ele chegou bem aqui, assim, tava no grau certo. Não tem problema que eu falo isso pra ele mesmo, né? Mas você pensa, velha guarda, né? Quando eu entrei, comecei a trabalhar, assim, o Tom já trabalhava, já atuava aqui na comunicação. Era quando a TV Tem estava iniciando o seu processo. Então, era um trabalho relativamente amador da comunicação. E os clientes, eles ainda não entendem a complexidade do nosso trabalho, mas antes, muito antes, era mais ainda. O pessoal da tua família entende o que você faz? Eu acho que até hoje não, né? Mas como eu sempre fui uma pessoa um pouco fora da caixinha, Você estava falando de fora que você era meio hippie antes? Você achou que só estava montando as coisas aqui? Eu estava prestando atenção. Eu não estava conversando muito com você para não gastar assunto. Eu acho que era assim, eu me vestia um pouco mais, né, hippie, assim. E até hoje que eu tenho menos, né, eu falo que eu tenho uma vaidade, mas não excessiva. Mas voltando na questão da comunicação, então você imagina, o processo, hoje a gente tem internet e muitas pessoas reclamam, né, da internet em diversos fatores, mas era muito difícil. Você ia fazer um desenho, uma apresentação para um cliente, você tinha que fazer um desenho, um RAF que a gente chamava. Aí, para entregar um material para um jornal, enfim, para uma TV, a gente tinha que zipar, mandar o material, mandar um motoboy.
Olha, um anúncio de jornal do Cruzeiro do Sul, que era uma das ferramentas importantes, e hoje não né? tem quase... Exatamente, a gente tinha os anúncios, o varejo era muito necessário a utilização, né? Eu fazia alguma coisa de jingle, mas muito pouco, não era o principal meu na época, e eu lembro que o principal, quando tinha uma loja de instrumento, ou até uma escola de música, essas coisas, o sonho era estar na lista telefônica, só que era só o gigante que estava na parte de trás, né, na contracapa. Era tão importante, tipo, uma linha telefônica, quem tinha um telefone era um bem preciosíssimo, não era todo mundo que tinha uma linha telefônica. Não, tem gente que alugava, né? Não você lembra disso? É isso. Era investimento você ter um telefone fixo. E hoje ninguém quer, nem quer ter. Então o jornal que a gente falava, saía os anúncios, normalmente saía o varejo, veículos, terça, quinta e sábado. Não é porque era um melhor dia. Anunciantes tinham o mesmo volume de anunciantes que iam receber o jornal de segunda a segunda. É porque as pessoas não tinham dinheiro. Só que saiu o anúncio, as pessoas pegavam o jornal literalmente embaixo do braço e ainda continuavam com aquilo para fazer suas negociações. E aí você mandava o anúncio pelo fax. E aí acabava a bobina do jornal, você tinha que sair correndo para levar. Você imagina? Não tinha essa coisa, essa facilidade que tem. O computador fazia aquele barulho, né? Tem um barulhão, né? Disque, né? Fora o tamanho e o tempo e o processo, enfim. Então muita coisa mudou. E isso também é fantástico. Isso já tô quase há 30 anos. Mas pra agência não deu uma piorada? Porque antes, assim, a agência representava, assim, tudo, né? Vamos supor, o cara ia lá, fazia o cartão, fazia o jingle, fazia o jornal, tipo, tudo passava por... Hoje em dia, com esses negócios de internet, eu acho que deve dar uma... Sim e não, né? Se você Porque pra pessoa entender... Eu sei, teve um cara aqui, que eu fiz um jingle pra ele essa semana, pra Claro. O jingle uma loja Claro, só que eu pude fazer só pra loja dele, que é em frente à catedral e tal. Aí o cara falou que saiu lá, logo que ele ouviu ele tá pondo lá pra tocar perto, que o problema dele é só o endereço, que muita gente não chega. Como é perto da catedral, o pessoal vai mais pra baixo, lá do centro, ele queria que subisse lá. Daí eu fiz Aí ele falou que já foi um cara oferecer pra ele um jingle também. Ele falou, não tem. Daí eu perguntei por curiosidade, qual o preço do jingle que o cara te ofereceu? Ele falou, R$70. Tipo, eu falei, não tem como fazer nem um jingle, nem uma locução, nem um spot. Isso você não paga Semana passada não chegou a 70, mas falaram R$400, enfim. A sua observação é correta e nós tivemos que fazer algumas adaptações e oferecer outros produtos e tudo mais. A dificuldade de trabalhar, você tem dois tipos de agência. Tem agência que trabalha para empresas e franquias e empresas que têm um outro patamar e as agências locais, né, que atendem a empresa local, enfim. Essa empresa local, ela tem um pensamento local. Ela ainda não evoluiu a ponto de entender que ela precisa de planejamento, estratégia, continuidade da comunicação. E até hoje, o cliente vai viajar, troca o carro, vai viajar, o que ele precisar cortar, ele corta da comunicação. Ele não entende que faz parte, né? Que é tão importante como... Eu não sei se é não só entender, mas muitas pessoas, elas estão trabalhando e vendem por vender, por precisar do dinheiro. Não existe uma paixão, sabe, uma emoção em estar fazendo aquilo. Porque quando você tem esse envolvimento emocional, que eu acho que é o propósito. Quando a pessoa tem um propósito e aquele negócio que eu faço está envolvido com o propósito, é outra coisa. Mas é assim, eu tenho que... Então é mais um negócio, é uma coisa, não que não tenha que ser um negócio. E eu acho que pós-Covid é isso que faz mudar. Os novos negócios, as novas profissões, enfim, estão envolvidas em você entender esse propósito da sua vida, com o que você faz e o que impacto tem do seu negócio com o planeta que você vive. E eu acho que é isso, essa é a mudança. E é muito louco, porque a necessidade faz muita... Veio um monte... O meu não melhorou nem piorou com a pandemia. Os músicos que tocam na noite, coitados, né? Ficaram tudo sem ter onde tocar, o que fazer, porque acabou o evento, acabou tudo. O meu manteve porque, do mesmo tempo que perdi alguns jingles que já estavam negociado, feito, que era pra shopping, que era, o cara falou, o shopping tá fechado, tipo, não adianta eu anunciar alguma coisa. Teve um monte de gente que, agora eu virei delivery, agora eu faço isso. Aí eu falei, mas por
que você já não tinha delivery antes? Sim. E eu tenho até casos, pessoas que eu conheço bem, que falou, hoje em dia o que eu vendo de delivery já paga toda a minha... E não tinha antes. Comodismo, falta, como eu falei, de planejamento. Ou nem conhecer, medo de arriscar, pensar que vai dar só um trabalho e não vai dar retorno. Olha, eu conheço muitas empresas. Estão começando agora, por exemplo, as novas. Quando você faz um planejamento estratégico de um negócio, você tem que imaginar que você não vai ter, por exemplo, uma retirada, enfim, você vai começar a ter os lucros do seu negócio depois de um período. Segundo algumas pesquisas, de 2 a 5 anos, enfim, uma média. As pessoas não incluem a comunicação do seu negócio na estratégia. Elas esperam ter um faturamento, e do faturamento retirar algo que também é insignificante perto do que tem que fazer. Poxa, a comunicação do seu negócio hoje é indispensável. O que acontecia antes? Eu vou dar um exemplo de profissões. A pessoa era professora, ou médico, ou advogado. A pessoa tinha poucas portas abertas e poucos profissionais com condição, então as pessoas já ficavam sabendo. Hoje é tanta coisa, não só na rua, mas dentro da casa, milhares de pessoas podendo trabalhar. Como é que você vai fazer? O seu megafone vai ter que aumentar o som cada vez mais, né? Para as pessoas ouvirem sua voz. Como é que faço isso? Como que eu faço para sair? É muita informação o tempo todo e você compete com informações. O seu cérebro tem uma quantidade de informação para receber. E aí, o que eu tenho que fazer para estar em destaque? Ter um planejamento de frequência e audiência. Eu tenho que estar sempre falando com esse público. E aí vem as redes sociais, né? Onde as pessoas confundem o varejo direto, que é os descontos, com, de fato, o que é a rede social. É uma rede de relacionamentos. As pessoas estão buscando conteúdo, informação, conexão. É diferente. Então, assim, tem muita coisa para acontecer, muita coisa aconteceu. O meu propósito, ele não deixou de ser ainda social, o que eu trabalho paralelamente, mas pretendo com que as pessoas tenham essa consciência. Muitas empresas que eu convidei para ter uma parte do que elas recebem de volta para a sociedade, elas querem ter um retorno imediato daquele investimento, então fica inadequado, né? Só porque você falou de lembrar, tem que lembrar também, ó, tem que fazer o like, tem que se inscrever, eu falo tudo depois, eu sou tudo atrapalhado ainda. E o pessoal aqui da Labuta Filme, senão eu não falo eles já toparam receber só daqui 7 anos, não estão com pressa nenhuma, tranquilo, então 5 porque eu vou no final. Mas você acha que o pessoal já se deu conta da força que a rede social tem pro seu negócio? Ou tá muito amador ainda? Eu vejo os negócios, tudo, né? A nova geração já tá totalmente adaptada, essa né? Sim, mas tem uns que era aquela empresa familiar. Mas ainda tem, né? Eles gostam, pra mudar algumas coisas é complicado, né? Não tem ainda um departamento de marketing interno, independente da agência que for contratada, né? Uma estruturação, né, uma definição. Você termina o ano não sabendo quanto você vai poder investir. O papel, eu costumo falar para o cliente o seguinte: normalmente ele contrata a agência e ele fala, dá umas ideias, seja criativo, vamos ver se assim. Eu entendo que isso é relevante, mas você não disse que o principal propósito era o endereço? A gente precisa entender qual é o objetivo, né? Não, isso que eu vejo. Qual é a dor que eu tenho para isso? Então, e no caso desse, só para falar, porque eu falei, mas é da Claro, né? Eu falei, mas um jingle da Claro, a Claro vai deixar uma conversa que a gente tem. Ele falou, não, já tô com autorização, pode fazer, porque o meu problema aqui é o endereço. Foi pro lance do endereço mesmo. Eu fiz uma música pro pessoal entender onde ele está. É só esse o recado. Tem um objetivo, né? Total. Então, na comunicação na agência, nós temos 2 trabalhos. O pontual, que pode ser apagar o incêndio. Apagar um incêndio, uma propaganda pontual, uma venda de algo pontual. Somos contratados por uma ação pontual, ou a maioria dos nossos clientes que tem ações contínuas, anuais. Quando eu começo um trabalho anual, e eu preciso saber o seguinte: qual é o budget, qual é a verba que eu vou ter num período estendido, como eu vou fazer a distribuição dessa verba de acordo com os objetivos do cliente. Seja ele varejo, institucional, as sazonalidades, né? Eu tenho que ter uma avaliação completa e aí fazer o cruzamento dessas informações e aí ajustar. Muitas vezes o cliente do interior, ele não quer dizer quanto ele fatura.
O que vai mudar para ele dizer qual é o faturamento para a gente investir? E ainda acontece, ele não quer contar quanto ele fatura, porque ele acha que eu vou fazer com o quê? O quê com essa informação, entende? Então, a ideia, quando eu falei, voltando a falar da ideia, o papel aceita tudo. Então, eu posso ter ideias incríveis, né? Vamos trazer tal pessoa, vamos fazer o negócio mexer, vamos fazer flutuar. É possível, tudo é possível. Né? Com tempo, com dinheiro, com estratégia. O que não dá, e o que eu explico, que é trabalho jogado fora. Você tem que fazer e criar uma ação de acordo com a possibilidade financeira de trabalhar essa frequência. Então, o que a gente faz? A gente estuda um planejamento anual, qual é o segmento do cliente, quais são os objetivos do cliente, né? E as sazonalidades de venda, enfim, faz um cruzamento e estipula a verba que a gente vai utilizar e, se for necessário, para injetar. E aí a gente mede. É um investimento. E a gente vai medindo esse investimento. E eu trabalho com a Duda também, né? A gente já fez um monte de trabalho juntos, sim, tudo. E o legal da Duda, puxar um pouco o saco dela, que ela briga pela ideia. A gente não vai muito pelo cliente, não, né? Não. Tipo, no sentido... Porque o cliente, de vez em quando, não sabe do negócio dele. Ele sabe do negócio dele pra fazer. Ele sabe muito. O cara faz a melhor isso. pizza, o melhor pastel e tal, mas ele não sabe como divulgar isso. E já teve reuniões que eu e ela mostramos o jingle assim, e o cara adorou, gostou, e ele pede pra cantar um negócio que é só a gente falar, tá bom, e acabou a encheção de saco. E a gente fala, mas isso você não tem nada a ver com o que você tá querendo. Sim. Não tá nada a ver. E ela fala, claro que a palavra final, e se a gente topasse de cara, tinha resolvido em 2 segundos a reunião. Chechel, e eu também quero aproveitar pra fazer um elogio a você, né? O Chechel é uma das pessoas que cumpre prazo, o que combinado com ele acontece, ele vai. Tô escutando o barulho da chuva, que delícia! Que bom, né? Gente, eu quis falar da chuva, porque quem me conhece sabe o quanto eu agradeço a esse fenômeno natural. Mas você é uma pessoa que é muito responsável, você tem um trabalho correto, né? Então, e é isso. O cliente, ele pede algumas coisas pra você que nem sempre é o que é bom pra ele. Por exemplo, já aconteceu comigo. Vamos fazer uma campanha e eu quero a minha filha. Mas a filha não tem adequação com a campanha. Então eu quero a filha, não só a filha. Vamos colocar um outdoor aqui no Campolim, mas o público dele é da Zona Norte. Então eu vou deixar ele comprar o outdoor no Campolim, dando um exemplo simples. Entende? Então, o que acontece é que eu explico para o cliente, e às vezes eu até perco uma conta, porque eu não sou capaz de enganar. E se o cliente quer fazer o que ele quer, ele tem essa opção. Mas ele tem que assumir a responsabilidade do resultado. Então, eu sempre deixo claro isso, né? Um trabalho que foi, eu não esqueço, um dos trabalhos foi a Zolândia, né? Que o objetivo era o número do telefone. Esse foi. 3202 3064. Olha, faz tanto tempo. Sei lá quantos anos que a gente fez esse trabalho. E o objetivo cumprido. Então o cliente pediu uma outra coisa, né? Mas ele falou na reunião, ele tinha comentado que estava com problema no DISC também. E aí nós perguntamos qual era o maior potencial de faturamento dele. Era o DISC, ele precisava aumentar. Na época que o telefone era importante, não tinha aplicativo, não tinha nada, né? Então... Cantando o telefone, Sorocaba inteira cantou esse telefone. Olha, e não é um telefone fácil, gente. 3202 3064. Não é? E ele ficou sensacional. Eu lembro quando ele falou lá, eu falei, puta, rima com gato. Falei, beleza, vamos que vamos. Ao final, se fosse 8 já ia complicar. E aí, falando um pouquinho agora do jingle, que é um dos trabalhos que a gente faz, que a gente sempre tá junto. A rádio é uma das ferramentas, com toda essa evolução digital, enfim, que se permaneceu e se reestruturou. Porque a rádio, ela tem um poder... É que não dá, né? Tá pra acabar desde 1940 e não acaba. Gente, a rádio, além das mídias sociais, enfim, o que você for fazer, né? Ver e ser vistos. Fotografia, vídeo, jingle, rádio, são coisas indispensáveis hoje. É o que as pessoas querem ver, né? O belo, o vídeo tem que ser maravilhoso, né, gente? O vídeo, a foto e o jingle... Não é só fazer uma música. Se você não tiver
a instrumentação, né? Como que eu posso dizer? Na Como que você pode verdade, dizer? é mais ou menos o que você me falou ali da Zona Norte, por exemplo. O cara tem um negócio super popular e adora Tom Jobim. Não dá pra você fazer uma bossa nova pro varejão, ou ao contrário, entendeu? O cara de vez em quando tem uma loja de varejo que é R$1,99 e o cara quer uma música sub. Então, além disso, acertar, ver... Mas é questão interna mesmo, da gravação. Sim, estoura a música, né? Não, né? É a questão técnica de você saber como gravar cada instrumento separado, equalizar. Ah, não, os músicos envolvidos. Um jingle de vez em quando tem. Putz, já fiz jingle que tem, sei lá, 8, 9 pessoas envolvidas num jingle. E as pessoas não entendem o valor. Porque é só 30 segundos. E quando quer cair pra 15? Não é? Eu falo que é mais caro ainda. Eu falo, não, mas é só 15. Eu falo, tá mais difícil. Eu tenho que passar as mesmas informações em menos tempo. Se você me der mais tempo, fica mais fácil de eu fazer. E a rádio tem essa questão do chiclete, que é uma coisa que gruda, né? Você consegue trabalhar a frequência. Então, quando você trabalha na comunicação, conhecimento e familiaridade, que é o que eu faço e o que eu vendo, no momento que o cliente vai começar a pesquisar sobre o seu negócio, tem que entrar a lembrança. Porque, veja bem, é conhecimento e familiaridade, a comunicação. Aí o cliente começa a pesquisar para comprar uma geladeira. Quando ele começa a pesquisar, as empresas já estão mandando mensagem para ele comprar. Qual vai ser a sua chance? Você pode estar mandando a mensagem para ele, mas a sua chance é se ele lembrar de você. E quando eu trabalho com frequência, quando eu estou sempre aparecendo, sempre em contato com o meu cliente, mesmo que eu veja uma outra situação, eu não deixarei de ver essa opção. E nós não vendemos nada, tá, gente? Nós levamos o cliente até a empresa. Quem vende é a empresa. Então, se a empresa não tem produto, se não tem atendimento, que é o que tem ocorrido, não tem como fazer eu fui milagre. fazer de um cara de um restaurante que eu fiz uma pesquisa, eu chamei ele. Falei, amigo do céu, vou levar você até tua página, mas só tem reclamação lá. Falei, eu acho que você tem outras coisas. Até perdi assim, falei, acho que você tem outras coisas mais importantes do que o jingle agora. Aí você chega na loja. Não, vai chegar nele, mas eu não compraria, né? Entendeu? E outra, chega na loja, além de não ter o produto, o vendedor, né, o contato, ele tá no celular. Ele está ocupado. Ele é um tirador de pedido e não entende o que o cliente realmente precisa, né? E a empresa precisa disso. O cliente só é cliente quando ele volta até você. Então, mais uma vez, a necessidade da empresa estar trabalhando com frequência. Na verdade, né? o melhor trabalho é quando o cara procura a gente e não está precisando da gente. Esse que é o cara que entende. Ele fala, eu preciso testar, só... Né? Isso, porque muitas vezes vem na hora de apagar incêndio. O cara chega, preciso dar um up nisso, preciso não sei o que. Normalmente, assim... Eu fiz de uma loja que... Acho que é da... Não sei se eu falo aqui ou não. Bom, que é bem conhecido e tal. E quando eu fui, o cara falou, não, tô vendendo bem, tô tranquilo. Já tem um spot na rádio. Aí eu fiz um institucional, que a gente chama. Nossa, o cara até hoje não tira do ar, entendeu? Vou falar aqui, se você acha que devo falar, não, que é o Alta Linha. Você atende o Alta Linha? Sim, atendo Alta Linha. Então, só pra saber que eu não sei. Então, a gente trabalha com eles há muito tempo e nós trabalhamos com todas as lojas, na verdade. E tanto no digital quanto... Alta Linha Prime também, né? Na Prime, eu fiz o jingle também. Isso. E é uma ferramenta que não foi alterada. As outras a gente já fez várias alterações. Algumas coisas a gente deixa o cliente até negociar, que nesse caso ele gosta de participar de algumas coisas, então... Mas é um cliente que a gente cresceu junto, assim. Tá com a gente bastante tempo. O pessoal lá, o Isaac, né? O Júnior, né? Abraço. Abraços a vocês. Eles merecem. Começaram também pequenos, né? Ele e o Carlos também. E hoje estão aí se destacando no mercado de planejados, móveis e decoração. Até para contar, teve um que nós fizemos que a gente não mudou. Você lembra ou não? Que é o Roger. Lojas Roger. Lojas que o cara Roger, chegou em Roger. Sempre pensando. Daí ele chegou, o Geraldo. Aí o Geraldo chegou e a gente falou, vamos regravar o jingle. Eu preciso de um jingle. Daí falei, mas qual que é? Daí você me falou que é o Roger. A gente falou, esse jingle é bom. Só que era muito antigo, ele gravou em 84, se eu não me engano. Sim, né? Daí a gente trocou a instrumentação, né? Tirou a flautinha, colocou uma guitarra, deixou mais moderno, mas manteve. Porque a ideia era boa, não tinha. Falei, todo mundo, Sorocaba já canta essa música, não tem o porquê
Só que a gravação não tava muito boa, porque me deu uma fita, um rolo pra ouvir o jingle, tive que arrumar um negócio pra escutar. Geraldo também foi uma das pessoas que começou, né, o negócio dele. O Geraldo vendia cobertor, né? Ele saía de vender de porta em porta, se tornou um grande empresário e foi um dos maiores anunciantes de TV do estado, de varejo. Legal. Ele dá estilos também, né? Sim, a Roger Estilos. Roger Estilos. E hoje você tá com a... Daí é a 015. O que aconteceu com a 015? Aí a Vamos lá. 015, eu saí da 015. Você que saiu, a agência... Mas não existe mais a 015, não. Tem? É. Saí da 015, fui pra Artmaker, né? Eu me casei e somamos os negócios. Depois eu saí da Artmaker e montei a Mood. E a Find Out já era uma agência que não era de Sorocaba. Era do Júnior, né? Do Júnior e do seu primo, do Renato. Meu primo irmão. Eu sempre conto essa história, gente. Renato é meu primo irmão. Minha mãe é irmã da mãe dele. Meu pai é irmão do pai dele. São duas irmãs casadas com dois irmãos. Então nós somos muito Calma iguais. Aí, que essa parte vamos ter que explicar um pouco melhor. Ficou muito rápido. A minha mãe é irmã da mãe dele. Isso. E o meu pai, irmão do pai dele. Então são duas irmãs casadas com dois irmãos. Então normalmente você tem primo de um lado. Entendi. Então eu sou dos dois lados, ele é meu primo. Entendi. Do lado da minha avó, que era da minha avó, e do lado dos meus nonos, né, que é do lado italiano. E daí veio a agência, fizemos a fusão. Eles eram de São Paulo. Eu lembro que quando fiz jingle pra eles não era pra Sorocaba mesmo, foi pra outra cidade. Ainda atendemos clientes fora por conta dessa. Daí vocês resolveram. Fizemos a fusão. Já estamos juntos há uns 8 anos mais. Já faz 8 anos? Já. Ou mais ou menos 8 anos. Nossa, passa, hein? Passa. Tá louco, Renatão, gente boa. Muito. E só pra falar uma coisa, que um dia você comentou aqui, que você tava aqui numa das gravações, acho que foi do Hugo, Rafael, você passou aqui, né? Sim. Se conhece tudo. O fato de ser mulher atrapalha, ajuda? Hoje eu já sei. O que você acha? Hoje eu já sei lidar com isso, mas eu entendo que ainda existe grandes dificuldades. Antes da pandemia, um ano antes da pandemia, eu fui numa reunião, só eu de mulher. Eu participei de uma reunião com pessoas envolvidas com a área da aviação, tá? No Brasil. E 2 pessoas, 2 homens não me deram cartão. Isso é machismo, né? Isso é entender que eu não teria uma diferença naquele momento. Só pra você ter uma ideia. Eu comecei em 2000 em Sorocaba, eu já trabalhava em Piracicaba. E pra começar a trabalhar, o que eu fiz? A Rua 7 tinha mais de 30 lojas de carro, de veículos. Era considerado, acho que Guimarães, Maciel. Robson, Family Car, enfim. E pra eu conseguir trabalhar naquela rua, que eu acho que ainda é um pouco assim, eu tive que me caracterizar de uma forma muito mais masculina, usando camisetão, calça, tênis, pra ir percorrer a rua, vender os anúncios, e posteriormente foi eu que criei, aí junto com a equipe da agência que eu estava, mas a ideia foi minha de trabalhar esse processo, os primeiros feirões de carros de Sorocaba, que foi no Parque Cianê, foi os feirões da rua, enfim. E aí depois eu conquistei respeito, né, com a minha atitude masculinizada. Até postei recentemente nas minhas redes sociais falando dessa forma masculina que eu adquiri para poder sobreviver. E não só isso, tá? Ser mulher, no mercado conservador, eu era diferente, eu tava trazendo coisas que saía do contexto. E até o cabelo, tá, gente? A gente tava comentando isso, eu tô loira agora, devido aos meus lindos cabelos brancos. Uma mulher loira, então existe sim uma associação negativa com relação às características visuais, enfim, culturais. Nossa, não imaginei que para não acharem que eu sou louco, que eu perguntei do nada isso, não era nem por... É por causa que eu lembro de você falando aqui de um caso e tal, acho que foi esse do cartão mesmo, alguma coisa que você comentou aqui, estava comentando isso, falei, mas será? Não é possível. Não é possível. Eu sou uma pessoa, tenho uma comunicação... Boa, você network, fala muito bem. Né? Eu gosto de me comunicar, eu sempre me comuniquei, tenho um network grande, também tenho uma atuação com o social...
Mas eu sou muito reservada, poucas pessoas sabem da minha intimidade. E é isso que me manteve na minha posição também, eu acho. Né? As pessoas, como que você sabe, como que as pessoas conquistam respeito? Primeiro respeitando. E pra mim todas as pessoas são absolutamente iguais. Eu não tenho diferença de classe social nenhuma. Absurdo até quem pensa de uma forma diferente, mas enfim. E a sua posição perante aquele processo. E eu tenho muito cuidado, né? A maioria dos meus clientes são homens, têm esposas. Então eu não posso permitir que o meu contato com eles, ou a forma que eu me visto, ou o perfume que eu uso, ou o contato, a forma que eu abordo, a mensagem, como eu mando a mensagem, tem que pensar em tudo. Tem que pensar em tudo. Tem que tomar cuidado. Mas aqui em Sorocaba você já é muito conhecida, sim, né, Duda? Sim. Aqui você não tem problema disso. Sim, eu tenho até que me esconder, né? Eu acho que é o contrário. Em outra cidade, alguma coisa chegando, mas aqui que eu ia... As novas gerações talvez nem tanto. Eu vejo que tem uma perda, né, das pessoas não entenderem quem somos nós, né? Quanto tempo estamos todos no mercado? Eu acho que a nova geração, e esse era um ponto que eu ia sugerir a você, de resgatar essas pessoas, ter uma forma de mostrar isso para o novo comunicador daqui. Quem são essas pessoas? Vamos contar essas histórias, né? Entendi. Eu sempre quis contar essas histórias, para não se perder. Aqui vai acabar vindo, eu até falei, que eu não vou falar aqui quem eu vou chamar, porque ainda não tive a resposta, não mandei, que a gente combinou. Mas é tudo pessoal pra vir contar história. Eu vou trazer gente que participou aqui de música, um que eu vou tentar, que é dono de bar, conhecido, que participou do De Olho no Som, que é um negócio, eu acho que de 92, para o pessoal ir conhecendo essa história, né? Sim, essas são as histórias, esse papo é a história, né? E evidenciar isso. E é isso, então eu acho que hoje eu tenho que me esconder, eu tenho que me preocupar ao contrário. Que eu tô fazendo por 2 motivos. Eu tenho uma filha de 11 anos e a única herança mais preciosa que eu posso deixar para ela é quem eu fui, né? Quem essa pessoa, quem essa mãe foi. Então essa é a herança que ela tem para receber. E segundo é isso, então tudo eu tô sendo observado o tempo todo. Olha, eu te vi, nem sei. A pessoa fala que viu, eu tava em tal lugar, fazendo tal coisa. Sorocaba ainda se mantém provinciana. Eu não quero que as pessoas levem isso para um lado pejorativo e negativo, mas somos uma sociedade muito conservadora e ainda machista, sim. Eu lembro há um tempo atrás, acho que nesses anos mesmo, no começo, no 2000, tudo, você tava também direto no jornal, né? Sim. Tudo que é coisa, evento, tudo. Sim. Então ficou... Era num meio... Que tinha, eu não vou tentar lembrar nome, porque eu sou campeão, vou falar fora, é melhor eu... Mas pode falar de onde é, da empresa, o momento, que eu te ajudo a lembrar. Eu sou horroroso, pra falar errado não custa nada, viu, Duda? E esse negócio, você falou do social, você quer falar um pouco sobre isso? Que você faz social? Eu tenho um projeto, dentro da agência a gente tem o Mude o Mundo. E o Mude o Mundo é um projeto social onde ele estimula as pessoas a terem boas atitudes, a fazer, através do bem, ações que movimentem e que mudem, né, as pessoas. E hoje eu tenho uma atuação em algumas comunidades. Uma das comunidades que eu tenho uma atuação muito grande é no Guadalupe, no Jardim Guadalupe. É um assentamento e as pessoas não têm absolutamente nada, não tem nenhum recurso. Então, nessa época de chuva, por exemplo, as pessoas ficaram sem ter... Caiu o barraco, não era casa, não tem... E é um problema... Eu gostaria, de verdade, quando as pessoas falam da atuação social, quem atua nas questões sociais no terceiro setor, acredito que pensa como eu. Eu não gostaria de ter que trabalhar com isso. Se a nossa sociedade, né, se o nosso governo, se o Brasil fosse suficiente, não tinha necessidade de ter pessoas sendo pontes, né, para as pessoas que precisam. E por que muitas pessoas julgam, por que as pessoas estão nessa situação? Não é só por questão de não querer trabalhar, é que tipo de acesso ela teve, começando da família, né? Porque se eu não tenho um pai, uma mãe, um exemplo... amor, respeito, como é que eu sou capaz de transferir isso para alguém?
E, né, as pessoas, muitas delas já nascem com uma carga absurda. Então a gente tem o nosso olhar, a nossa opinião é a nossa experiência vivida. E a dor que a gente fala, né, de uma empresa ou de alguém, eu vou falar do indivíduo agora, é aquilo que ele viveu, a forma com que ele enxergou. É individual. E a comunicação é individual por isso. A gente generaliza uma situação, até por compactar a informação, enfim, tem várias formas, né, de você avaliar uma situação, mas é isso. Então, numa sociedade conservadora e ainda machista, fica difícil. E aí as pessoas, elas só ajudam se elas forem aparecer no jornal, no lugar, né? E assim, ter esse olhar, esse cuidado. E ajudar não ser mal educado com a pessoa, sabe? Com um idoso, com o seu próprio filho, com as pessoas que estão em volta, com a sua equipe, com seus amigos. E isso a gente aprende com o tempo. Não vou dizer que eu fui uma vida inteira e sou a pessoa perfeita. Eu sou um ser humano em evolução diária, né? Tem muita coisa para melhorar. É complicado. Aqui bastante gente faz coisa. O Fábio Grão, que veio aqui, ele ajuda bastante gente também, sempre tá... Ele é o que eu ajudo também. Ele fala o que ele precisa, manda, eu pego os amigos, o Alex, o pessoal que você conhece, e a gente tenta ajudar da maneira. Mas eu conheço bastante gente. O Cook, que veio aqui também, ele faz um negócio... Agora eu não sei se é uma sopa, um sopão, alguma coisa, tipo, toda terça-feira. Tanto que o dia que ele veio aqui, ele veio depois ele veio gravar, ele tava lá fazendo a comida, tudo. E exatamente o que você falou. Ninguém gostaria de estar... Porque se você tá fazendo isso, é que tem muita gente precisando. Não é nem pelo seu trabalho. Tipo assim, você só tá fazendo isso porque o país não dá conta, né? O mundo não dá conta. Eu, além de trabalhar com comunicação, eu já fui assessora parlamentar, não sei se você sabe. Não. Fui. E sendo assessora parlamentar, eu tive acesso aos munícipes, né, ao processo da cidade. O trabalho do vereador, ele é fiscalizar, cobrar, a questão das nossas... dos impostos, enfim, onde vai o dinheiro na nossa cidade? O que o prefeito está fazendo com o dinheiro na nossa cidade? Normalmente os munícipes entendem que o papel do vereador é ajudá-lo a tapar um buraco, enfim, não que ele não possa fazer isso também, né? Cortar uma árvore, ver uma luz, mas é fiscalizar por que não está funcionando de fato, né? Ajudar, enfim. E com isso eu fiz contato com o que a gente chama de munícipes lá, de pessoas. E até hoje eu continuo ajudando nesses processos, porque às vezes as pessoas nem sabem como iniciar um pedido. Mas vou te falar, a maioria dos vereadores também não sabe. É verdade. Eu vou falar, eu vejo vereador quando vem aqui prometendo coisas e falo, mas isso não é a função do vereador, você nem pode, nem consegue fazer isso. O cara nem sabe qual que é o papel do vereador. O gabinete... Grande parte. O gabinete está à disposição do munícipe. Ele sim, o vereador atende essas solicitações, essas demandas, para ajudar o munícipe a como ele faz para abrir um processo, para resolver, para orientar, enfim. Mas o papel dele é realmente fiscalizar, entender por que não está funcionando, trazer soluções para aquela situação em questão. Já existe quando vai ter um investimento anual, né, daquela verba que vai ser utilizada, enfim, existe a votação, a avaliação para saber como vai, e se o vereador estiver disposto, ele sim consegue nos ajudar a fazer o melhor pela nossa cidade, entendendo que são direitos e deveres. Não dá só para cobrar do prefeito, né? Não dá para só cobrar do vereador. Nós temos o nosso papel. Claro. Então a gente vai lá e critica. A gente pega o nosso lixo, joga o lixo daqui de casa na rua, a gente destrói as coisas, a gente pega a vaga de idoso, coisas simples, ou fora outras coisas. A gente faz o gato ali na energia, na água, enfim. Então, fica difícil também, né? Não, com certeza. O povo também tem que... esse negócio mesmo, reclama que tá tendo enchente e joga o lixo na rua. Sem dúvida. Isso é... que mais que você pode contar que você já fez aí? Essa eu não sabia, de vereador, que mais?
Eu acho que Publicitária, vereador? Eu sou publicitária, fui assessora, gosto muito, aliás, de evento? ter Você atuação. fez muito evento ou não? Fiz. Também trabalhei com evento. Mas de organizar organizar show o quê? não. Eventos empresariais, né? Então, eventos dentro de uma empresa, eventos menores. Mas depois já veio outras pessoas que fizeram um trabalho muito melhor que eu. Na verdade, quando eu cheguei, não tinha absolutamente nada. Nem essas ações que hoje tem, que são diferentes. Eu acho que eu fui a pessoa que iniciou esses trabalhos de ter essa novidade, essa coisa, essa surpresa, ter uma experiência. Eu já entendia e já trabalhava com a experiência antes mesmo disso ser conotado como algo relevante. E qual que você acha a principal diferença de ser publicitária lá de 2000 e de agora, 2022, 22 anos depois? Maturidade, né? Eu acho que a maturidade traz uma série de coisas. O que era maravilhoso e que eu procuro não perder eu sempre fui impulsiva, intensa. Então, quando a gente é mais jovem, a gente não... mas acho que eu perguntei errado. Não era assim de você. Tô dizendo assim, com tudo que surgiu novo, tudo... É mais fácil ser criativo hoje, é pior, antes era mais fácil. É um exercício. Antes tinha, assim, Globo, Jovem Pan e papapá. Hoje, como tem um monte, é mais difícil acertar. Ou você acha que, na verdade, é mais fácil? Não, você faz. E isso muita gente ainda tá aprendendo. Eu acho que não você entendeu o que eu quis dizer? A pergunta do tudo que mudou, a velocidade. Sim. Porque o Cacete e Planeta, eu vi uma entrevista do cara do Cacete e Planeta, que ele falou que eles eram modernos porque eles conseguiam... Eles gravavam na terça-feira. Então eles viam tudo que acontecia na coisa e gravavam no dia que ia pro ar. E isso era o máximo, assim. Um dia depois ia no ar. Acho que eles gravavam na segunda e ia pra terça o programa. Eles falaram, hoje isso já é super atrasado. Sim. O que a gente tinha, tipo, a piada envelhece. Um jogo de futebol, você recebe a piada durante o jogo. Tipo, o Neymar cai lá, já tem o meme dele, do que aconteceu durante o jogo. É muito rápido. Ele falou dos motivos que eles falaram, que eles acham que do dele sair, assim, eles fazem de outro jeito hoje. Mas o que eles tinham de principal ficou... Eu acho que a dificuldade maior é que isso evoluiu tão grande e a maioria das pessoas continuam congeladas naquele mesmo lugar, né? As pessoas que estão... E eu tô falando no parâmetro das pessoas que eu atendo. Grandes empresas já tem grandes equipes trabalhando e estruturando. Mas no nosso cenário do interior, enfim, essa cabeça não mudou. Então, a pessoa nem entende como é que funciona a ferramenta. Né? Então... Eu vou te falar que eu acho que isso é impressionante, mas eu acho que isso é de todo mundo. Tem um grupo, vou falar, eu participo só por ver, do Facebook, eu acho, que é Onde Não Ir. E o povo põe lá. Eu nunca respondi ninguém, nunca coloquei nada, eu vejo pra dar risada. Porque assim, é impressionante o que o povo, primeiro, o que perguntam de onde ir, alguém me recomenda, aqui é o grupo Onde Não Ir, tipo, aqui é pra, tipo, já é o contrário, todo dia tem uns 5, 6, sabe? Onde eu posso comprar um bolo bom? Então, aqui a gente vai explicar onde é o ruim, entendeu? Não é o primeiro, a pessoa já não entende o significado. E a maioria das reclamações não tem o menor sentido. Direto eu vejo coisa e falo, mas isso não é culpa do cara. Tipo assim, as pessoas nem sabem o que... Participe desse grupo que você vai dar risada. Porque a maioria das reclamações... Tanto que direto a pessoa pede desculpa lá, porque o dono fala amigo. E aí percebe que pode tomar um processo, alguma coisa. Então acho que de vez em quando nem o próprio empresário sabe se comunicar. E as pessoas também não têm a menor noção. Eu acho que vivem num mundo que... a gente vê muito da reclamação, você fala, né? Mas reclamação, quando sem sentido, fala, cara, você tá atrapalhando o negócio. Só que muitas vezes vira a favor do cara. Que um monte de gente vem, o campeão. Pelo que você tá escrevendo, a culpa é sua aí. Você entendeu? Certeza. O preço é caro, mas você viu o preço antes? Então como você tá reclamando? A informação acaba sendo... é o que eu acho que vem de negativo da geração, da nova geração, né? É raso, é vazio. Então, tudo se torna verdade, né? E não tem como... Se tornou verdade, aquilo já virou, né? Então, é difícil você fazer uma mudança. Então, por isso, mais ainda a importância de você estar sempre junto com o seu cliente, para ele entender, você conversar com ele
para que ele te defenda, né? Não é verdade. E muitas reclamações que a gente vê de algumas empresas, inclusive de algumas que a gente atende, não que não tenham reclamações que sejam verdadeiras, enfim. Mas algumas a gente vê, quando a gente pede para analisar o que aconteceu, o cliente ligou e não atendeu a ligação. Tem 3, 4 ligações, registros de ligações para tentar resolver. E aí, as soluções possíveis, porque, por exemplo, na época que teve a greve dos caminhões, atrasou as entregas. E isso era algo que era nacional, né? Era um problema que foi explicado exatamente que estava parado nesse processo. A pessoa não entende. Né? Então tem coisas assim que a gente precisa avaliar. Se é verdade ou não verdade. E você estabelece esse respeito e essa confiança quando você está sempre com o seu cliente, entregando e conversando com ele. Eu acho que o que me mantém no mercado hoje é isso. As pessoas que me contrataram receberam o que elas pediram. Eu cumpri a promessa. Só porque eu acabei de entrar lá. Alguém indica um curso bom para alongamento de cílios? É tipo que eu falo, não vou dar o nome da pessoa. Boa noite. Onde tem uma pizzaria boa aqui em Sorocaba? O grupo é onde não ir. Então, mas aí, viu? Aí já tá um negócio. Que se ele tá percebendo... Mas tem o grupo aonde ir. Não, eu Existe o grupo. Direto, o cara vai no grupo onde ir. A gente criou também, amigo. Tipo, não sou eu, só tô dizendo. Né? Eu tô risada. As outras reclamações eu não vou dar nome aqui pra evitar problema, mas é isso. O Dudu ia tocar, desculpa ter interromper. Uma época eu falei, não sei mais o que fazer, porque fazia o flyzinho, tá assim, você escrevia sexta-feira, eu já aprendi que não adiantava, que sexta realmente pode ser qualquer uma, pessoa dar um curtir muito tempo depois, você colocava, tipo, sexta-feira, dia 27, às 9h30, na Mood Find Out, da Find Out Mood, teremos o show, R$5 a entrada. Você colocava no escrito e no flyer também. Que horas vai ser? Você vai e responde embaixo. Quando vai... Todas as perguntas tinha, mas não é uma ou duas pessoas, várias. Paga pra entrar, tá escrito lá, tipo, R$5. Tem todas as informações e tem um monte de pergunta igual. Eu falo, gente, ninguém lê mais, só vê a fotinho, nossa, que ia tocar e pergunta. Viu, eu vou fazer uma indicação agora. É engraçado, né? Isso. O grupo Onde Não Ir deve contratar o Chechel para fazer um jingle. Onde não ir. Daí você falando isso e explicando. Porque daí pega o chiclete, trabalha a frequência e tá tudo certo. É um grupo de Facebook. Acho que nem tem função. Acho que alguém criou, não sei como que é. Eu nem sei como eu entrei nele, pra falar a verdade. Eu também sou meio perdido. Eu sei que aparece no meu feed, eu acho muito engraçado. Todo dia eu vejo. Falo, vamos ver o que tá. Sou meio xarope, eu fico vendo lá. Em 2017 eu tive uma dogueria. Tinha um hot dog de 5 metros de largura por 2 metros de altura na frente, um pão com uma salsicha escrito dogueria. A pessoa entrava lá e perguntava se tinha pizza. Mas eu tinha uma loja eu tinha uma loja de instrumento musical. Que mais? Instrumentos musicais, H4 instrumentos musicais, guitarra, violão. Eu juro que entrou um dia um cara lá e falou, viu, você tem resistência pra chuveiro? Eu falei, acabou. Eu sei falando, eu falei, acabou. Então onde que eu vou ter resistência para chuveiro? Então você pensa, e é isso, a comunicação tem esse papel. Se não fosse necessário repetir. Viu, gente? Eu achei que eu não ia passar por isso. A minha mãe, eu lembro minha mãe repetindo em casa, coloca o chinelo, leva a blusa, apaga a luz, não põe a toalha em cima da cama. Minha filha tá com 11 anos, eu tenho que repetir todo dia, não sei, 5 vezes. Né? Então, as pessoas são assim. Então, aí está a importância da comunicação, de você estar o tempo todo se comunicando com frequência com esse público, para que você consiga realmente vender o seu produto, o seu serviço, enfim, de uma forma consistente e que traga resultado, né? Resultado é quando não traz custo, né? Que fala despesa.
é quando não traz resultado. Aí sim é uma despesa. Ah, sim, você pagar um negócio que não funciona, não é barato, é caro pra caramba. Você falou do jingle, só pra te falar, né? O carro do som começou a ser utilizado novamente. Tá bastante. E era uma ferramenta que tinha sido abolida, inclusive Voltou por muito. empresas que têm um público um pouquinho mais elevado, né? Vamos dizer assim, uma classe social diferenciada, mas para trabalhar no entorno, tá funcionando, né? Tá, passa aqui. De vez em quando me acorda, eu não sei se fica feliz ou triste, que é com música minha. Eu falo, puta barulho maldito. Eu falo, quando eu que fiz? Não sei. Mas tem bastante mesmo que eu aqui voltou. Uma época, tentou, lembra aqueles da motinha? Aquele acabou, né? Sim, Eu acho que aquele não... as motinhas não estão mais circulando. Mas de carro de som tem bastante mesmo. E funciona, Duda. Não é? Funciona. Gruda, não gruda? Eu acho que sim, porque tem muita gente há muito tempo fazendo, senão o cara para, né? Sim. Imagino voltou, eu, né? Essa ferramenta voltou. Isso, rádio, enfim. Embora você sabia que eu não gosto dessa, eu faço as músicas e o cliente vem. Eu acho, esse tipo de propaganda eu acho errado. Eu acho que assim, é uma invasão, na verdade. Eu acho que não poderia ter. Aí eu jogando contra eu. Que beleza. Mas assim, o que eu tô te dizendo? Quando você liga um rádio, o cara te dá música e entra uma propaganda. Quando você compra uma revista, tem um preço. Aquela revista custa menos porque tem propagandas para pagar. Quando você está acessando o Facebook, Instagram, YouTube e tudo. Esse você tá na tua casa. Do nada entra um carro gritando cenoura 15. Você fala, ô meu filho, não tô com fome. Você tá entendendo? Eu acho que não é muito bacana. Mas é dentro da lei, permite, ninguém tá fazendo nada errado. Mas é uma da que eu não sei se você tem essa opinião, mas você entendeu o que eu quero dizer? Eu entendo. Eu acho meio vazio. Você tá vendo televisão na tua casa, um filme super lá, você não quer que entre alguém. Sim. Uma invasão, eu acho, algumas TVs, por exemplo, usarem os seus comunicadores, onde eles deveriam não estar omitindo opinião, manipular a sociedade, né? De uma forma abusiva e absurda, sendo que a pessoa tem uma condição de vida maravilhosa e gente passando fome. Também. Isso pra mim eu acho... Também. Né? Mas, vou falar um pouquinho da rádio. Mas, gente, continua fazendo jingle aqui comigo no papo de som, dá resultado, tá? Não para não, tá liberado ainda, tá? Vamos falar da rádio, só mais um pouquinho. Eu sou extremamente fã de rádio, né? Eu sou uma pessoa que, todo mundo que me conhece sabe, é um dos veículos que eu mais amo nessa vida, é rádio. E a rádio, ela dá resultado porque a gente consegue trabalhar a frequência usando uma ferramenta dessa que é maravilhosa, mas porque as pessoas que ainda escutam aquela estação, que estão naquele programa, elas não mudam, elas gostam, elas estão ali. Então você consegue trabalhar com frequência. Quando você tem, por exemplo, um outdoor, né, uma peça externa, eu tenho um fluxo de carros passando, mas não é o tempo todo que eu sei que se a pessoa vai estar olhando ou não, né? A mesma coisa na TV, vão estar mudando. Então, a questão digital e mais a rádio eu tô ali e consigo continuar falando com esse público com uma certa frequência e com muita criatividade, né? Que pode ter humor, né? Pode ter uma série de Tem um formas, monte de né? música inquieto, mais sério, dá pra... É isso aí. A rádio eu acho que vai ser eterna mesmo, porque eu também, todo mundo fala que vai... E não diminui a importância. Jornal impresso está diminuindo muito, né? Isso tem uma tendência a ser cada vez menor. Mas eu acho que a rádio, no mínimo, tem bastante tempo ainda de vida, porque os clientes que colocam na rádio têm resultado. Eu converso depois, geralmente tem bastante resultado. Sim. Porque tem uns que compram jingle comigo e nunca colocaram em lugar nenhum. Eu falo, mas você comprou pra você escutar? Tem uns... Tem um que eu encontro e você fala, não, tô pra colocar. Eu falo, mas não tem o menor sentido. Uma das coisas que eu acho ainda, eu gostaria de comentar, veio isso na minha cabeça, que Sorocaba ainda não valoriza os especialistas. Nós estudamos e sabemos aquilo que estamos fazendo. Eu tenho um amigo, e eu acho que vocês devem conhecer, o Varicoda. Fábio Varicoda também é outro gênio, uma das pessoas mais geniais que eu já conheci. Ele tá em Los Angeles, né, trabalhando, tem uma equipe enorme por trás.
E passou as suas dificuldades na questão da língua, entender a cultura, né? Porque é diferente as tiradas. Então, as piadas, as tiradas, a forma de olhar e como é o comportamento humano interfere. Então, ele também passou por tudo isso. E ele fala que, apesar de todas as dificuldades que ele teve, o que mais ele tá feliz é de entender que quando o cara contrata ele, não é para pedir para alterar. Não é pra... No máximo, de um amarelo pro laranja. Entendi. E ainda pede 1 milhão de desculpas pra fazer isso. Ele já tá Mas se ele tem notoriedade, é incontestável. O profissional não é questionado. Ele é respeitado. E assim em tudo, né? Como a política. Se você contrata alguém pra fazer algo pra você mudar muito, não adianta, né? Isso é uma das coisas que acontece no machismo comigo, no meu trabalho. E que às vezes eu tenho ainda que falar para o cliente. Tudo bem, eu posso fazer o que você está me pedindo. Eu acreditei que você estava me contratando para que eu pudesse fazer o meu trabalho. Posso fazer o que você quer, você sabendo que você está pagando para fazer o que você quer e assumindo a responsabilidade sobre os resultados. Mas eu percebo que tem hora que eu mando, eu falo e você não fala. E obedece. Então, não existe um respeito pelo profissional. Não é questão de valor, né? E outra, se você consegue resolver um assunto, às vezes o cliente chega e fala assim, em 5 minutos, você faz pra mim. Se eu consigo resolver em 5 minutos, é porque eu passei mais de 20 anos pra conseguir chegar nos 5 minutos. Claro, isso tem um preço. Claro. Não é assim que funciona? E de vez em quando... É só uma alteraçãozinha, assim, é só um negocinho, né? Eu li uma frase muito boa essa semana. Se você faz o seu trabalho em 5 minutos e parece que é muito fácil, significa que você é muito bom naquilo que você faz. Então não deixe isso ser desvalorizado. Não é? E não, isso, exatamente. Não, e de vez em quando eu até entendo que não é. Mas eu sempre falo brincando, assim, com os clientes e tal, eles levam de boa, assim. Nunca tive problema nenhum, nunca ninguém se estressou comigo. Mas de vez em quando o cara acaba pensando o óbvio mesmo, né? Porque ele não é. Até a pizzaria, pô, uma música italiana de fundo, eu falo, pô, que legal, acho que ninguém pensou nisso antes, hein? Que ideia boa, hein? Vamos fazer uma logomarca, né? Vamos criar um consultório odontológico, uma rede de consultórios. Vamos pôr o dentinho. O dentinho, o sorrisinho, né? O boizinho, né? No açougue, o boizinho. É isso. O dogão de 15 metros na frente da blogueiria. É isso. Ai, dona Duda, pô... Muito obrigado. Tem alguma coisa que você queira falar? No começo lá ele já vai colocar, você vai passar as redes sociais, tudo onde te achar, ele já coloca no... Como que chama? GC, né? Né? Ele vai colocar, mas fala aí, quem te encontrar, como que faz? Bom, eu vou passar as informações para vocês colocam lá, todas. Eu quero aproveitar esse tempo que eu tenho para agradecer esses profissionais incríveis. Labuta Filmes, nem sempre estamos juntos, mas que eu respeito. E agradeço ter tido a oportunidade de estar aqui. Eu gostaria de falar que esses profissionais que aí estão, ou os próximos que vierem, iniciem seu trabalho respeitando o outro, respeitando o seu cliente, respeitando as pessoas que estão em volta, né? Fazendo um trabalho integrado, pensando na sua comunidade, para que de fato o seu trabalho tenha um propósito maior do que só vender, receber e colocar o dinheiro no bolso. Isso muda tudo. Isso muda o mundo. Isso muda as pessoas. E esta é a herança que eu quero deixar para minha filha. Eu quero que a minha filha... E essa vai ser a minha continuidade nesse planeta, mesmo a hora que eu for embora. Deixar o meu legado de uma forma positiva. Eu quero que a minha filha lembre e que as pessoas, quando eu não estiver aqui, falem quem foi a mãe dela e o que a mãe dela fez e que tenha sido algo de bom. É isso. Aê! Gratidão. Show de bola. Bate palma, Alecão. Duda, muito obrigado. Eu agradeço, Shell. Valeu. Brigadão. É nóis.